Olá pessoal, sou o psicólogo Giovan, estou atendendo online e estou também lendo um livro aqui nas minhas redes sociais de um autor super importante da psicologia, John Bowlby. Acho que muitos ainda não leram, até porque é um livro raro chamado Formação e Rompimento dos Laços Afetivos. Hoje o tema é ambivalência e a sua regulação. Donald Winnicott, em sua conferência sobre psicanálise e culpa, discutiu o papel vital no desenvolvimento humano, do desenvolvimento de uma capacidade saudável para sentir culpa. Deixou claro que a capacidade para experimentar um sentimento de culpa constitui atributo necessário da pessoa saudável. Embora seja desagradável, como a dor física e a ansiedade, é biologicamente indispensável e constitui parte do preço que pagamos pelo privilégio de sermos seres humanos. Mostra depois como a capacidade para sentir culpa implica que a ambivalência seja tolerada. Em uma aceitação da responsabilidade pelo nosso amor e o nosso ódio. Estes temas tem merecido o profundo interesse dos psicanalistas britânicos, em virtude da influência preponderante exercida por Melanie Klein. É minha intenção ampliar agora o exame do papel da ambivalência na vida psíquica. Essa tendência inconveniente que todos possuímos para ficarmos com raiva e muitas vezes com ódio da mesma pessoa que nos é mais querida. E considerar aqueles procedimentos nos cuidados com a criança que parecem tornar mais fácil ou mais difícil uma criança crescer capaz de regular esse conflito de um modo maduro e construtivo. Pois acredito que um critério principal para se julgar o valor de diferentes procedimentos nos cuidados com a criança reside nos efeitos benéficos ou adversos que eles têm sobre a capacidade em desenvolvimento de uma criança para regular seu conflito de amor e ódio, e através disso a capacidade para sentir de um modo saudável sua ansiedade e culpa. Façamos uma descrição sucinta das ideias de Freud sobre o tema da ambivalência. Dos inúmeros temas que são ventilados em toda a sua obra, nenhum é mais brilhante e nem mais persistente do que esse. Ele surgiu logo no início da psicanálise. Durante a sua investigação dos sonhos, Freud, em 1900, percebeu que um sonho em que a pessoa amada morre indica frequentemente a existência de um desejo inconsciente de que essa pessoa morra. Uma revelação que, embora menos surpreendente do que quando foi exposta pela primeira vez, talvez não seja hoje menos perturbadora do que há meio século. Em sua busca da origem desses desejos importunos, Freud voltou-se para a vida emocional da criança e formulou a hipótese, que era na época audaciosa, de que em nossos primeiros anos de vida é regra e não exceção sermos impelidos por sentimentos de raiva e ódio, tanto quanto de interesse e amor em relação aos nossos pais e nossos irmãos. De fato, foi nesse contexto que Freud apresentou ao mundo, pela primeira vez, os temas hoje familiares de rivalidade entre os irmãos e de ciúme edipiano. Nos anos que se seguiram à publicação de sua obra sobre sonhos, o interesse de Freud pela sexualidade infantil fez com que o tema da ambivalência passasse a ocupar um lugar menos proeminente em seus escritos. Reaparecerá em 1909, quando, num artigo sobre neurose obsessiva, lembra-nos que todas as neuroses deparamos-nos com os mesmos instintos reprimidos por trás dos sintomas. O ódio mantém-se reprimido no inconsciente pelo amor. Há alguns anos, a fim de enfatizar o significado fundamental
desse conflito, Freud, em 1912, introduziu o termo ambivalência, que fora criado recentemente por Brouwer. O significado clínico que Freud atribuiu à ambivalência reflete-se em suas construções teóricas. Na primeira de suas duas principais formulações, o conflito intrapsíquico tem lugar entre os instintos sexuais e o do ego. Como nessa época considerava os impulsos agressivos parte dos instintos do ego, Freud resumiu sua proposição afirmando que os instintos sexuais e os do ego desenvolve facilmente uma antítese que repete a do amor e ódio. O mesmo conflito básico reflete-se de novo na segunda de suas formulações, a que se refere ao conflito entre os instintos de vida e de morte. Nesta terminologia, verificamos que a ambivalência com que um paciente neurótico se defronta é considerado por Freud como uma resultante de uma falha no processo de fusão dos instintos de vida e de morte, ou um colapso ulterior da fusão, ou seja, a defusão. Conclui, portanto, que o problema clínico e teórico crucial está em compreender como o conflito entre amor e ódio chega a ser satisfatoriamente regulado ou não. As opiniões sobre os méritos dessas formulações metapsicológicas de Freud variam e continuarão variando ainda por muitas décadas. Por muitas vezes, pergunto-me se as controvérsias teóricas que essas formulações suscitaram e estimularam e a linguagem abstrata em que se expressam não terão obscurecido a nudez crua e a simplicidade do conflito que oprime a humanidade, e o de se encolarizar com a pessoa que é mais amada e desejar magoá-la. Essa é uma disposição da humanidade que sempre ocupou uma posição central na teologia cristã, o que é bem conhecido de todos nós em frases coloquiais como morder a mão que nos alimenta e matar a galinhas dos ovos de ouro. É o tema da balada da prisão de Reading, de Oscar Wilde, do qual o trecho diz: no entanto, mata cada homem a coisa que ama, que isto seja ouvida por todos eles. Alguns matam com um olhar amargo, outros com uma palavra de adulação. O covarde o faz com um beijo, o valente com uma espada. Bom, vou parar por aqui, porque os textos são um pouco longos e também não gostaria que os vídeos ficassem tão longos, até porque é um assunto, parece simples, mas é um pouco complexo de compreender, ok? Então, siga lá, né, no Instagram, me siga, curta minha página no Facebook, e meu canal no YouTube também, que estarei registrando tudo isso. E quando tiver mais oportunidades, vamos discutir através dos comentários ou das compartilhações que vocês puderem fazer. Um grande abraço e até a próxima.